E tem um homem aqui que eu quero falar nessa noite. Ele era uma pessoa que não tinha tido ainda uma visão de Deus, um encontro com Deus. Ele era considerado um homem de Deus, mas a vida dele até em torno dos 25 anos, ele não tinha tido um estalo que dá. Às vezes você vê na igreja e não tem um estalo na sua vida, não tem algo na sua vida. E eu vou falar algumas palavras que a gente tem que analisar se isso não está acontecendo com você. E ele ia e nada acontecia. E era o século 8 antes de Cristo, mais ou menos, o ano 740, quando houve uma manifestação de Deus. Mas algo precisou acontecer. Então eu quero falar aqui que você preste atenção, que de repente você não está conseguindo ver uma manifestação de Deus palpável, uma manifestação de Deus tão transformadora na sua vida, porque de repente alguma situação está acontecendo de que eu vou falar aqui, e você possa ter um insight, um visitar de Deus, para que você dê a virada nessa chave para que aconteça, amém? Porque depois ele começou a ser outro homem, outro tempo na vida dele começou a acontecer. E o nome deste homem é Isaías, e depois ficou sendo conhecido como profeta Isaías. Começou a ser conhecido como um homem que é o profeta messiânico que mais falou da vinda de Jesus. O livro de Isaías tem 66 livros. O livro mais preservado inteiramente, né, os arqueólogos acharam preservados numa caverna hermeticamente fechada. Quem sabe o nome da caverna? As cavernas de Qumran, né? Foi justamente o livro de Isaías. Olha quando Deus visita uma pessoa e ela escreve algo, ou tem algo para Deus, inspirado pelo Espírito nela, o que Deus faz? Preserva por gerações. Você não vive só a sua vida, você não vive só a sua geração, você não passa só para o seu filho, mas o que você fez para Deus, que é a semente, às vezes, que você coloca, ou um recurso, ou a sua vida, fica para a eternidade na terra, não só a eternidade no céu, amém? Acharam o livro desse cara, do profeta Isaías, preservado os pergaminhos, porque a caverna foi fechada hermeticamente, e você sabe que não existe nem em laboratório algo que você consiga fechar tremendamente, hermeticamente, naquele tempo lá atrás, amém? Atualmente, você já com altas tecnologias, você consegue chegar perto do zero absoluto, da gravidade, né? Ali, mas naquele tempo era impossível. O que Deus fez? Os pergaminhos estavam numa caverna, e aquela caverna, devido a uma situação que aconteceu, não sei se foi vulcânico ou não, fechou, selou a caverna. E você sabe que o que destrói é o oxigênio, amém? Se você entende a lei da entropia, né? Então, foi fechado e foi mantido os pergaminhos, porque o oxigênio destrói o papel, amém? Ele amarela e depois vai corroendo e destrói o papel. Então, foi mantido. Como é que não acreditam na Bíblia? Quando Deus faz isso, porque o livro de Isaías são 66 livros, a Bíblia são 66 livros. Dizem que o livro de Isaías é uma mini Bíblia. Quando você lê o livro de Isaías, você fica impactado por quanto fala do Messias que viria anos e anos depois. Como eu disse, Isaías começou o ministério dele 740 anos antes de Cristo. Ele profetizou claramente sobre o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e será regido com um cetro de força e de poder, e virá o Emanuel, Deus conosco, ele se assentará no trono. Deus falou através do profeta Isaías de uma forma poderosa, só que esse cara nunca tinha visto Deus, mas vem justamente falando de Isaías. Você pode colocar Isaías 6, do versículo 1 ao 5, preste atenção no que aconteceu na vida dele, porque de repente algo está acontecendo na sua vida assim. Diz o texto: no ano em que morreu o rei Uzias, eu via ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Deixa aí, não precisa mudar ainda. Esse é o versículo 1. Então, às vezes é necessário, para que a gente tenha uma revelação de Deus na nossa vida, algo precisa morrer na nossa história, amém? Que Deus agora fale com você o que precisa morrer, para que você consiga ter realmente um encontro com Deus. É o seu orgulho? É a sua vaidade?
É a sua autossuficiência? O que precisa morrer para que você tenha um encontro com o Deus Todo-Poderoso? Amém? Muitas vezes você vem para a igreja, está na igreja, mas de repente não perdoou. Alguém impossibilita de você, se estiver muito frio aí, pode desligar. Está muito frio aí, Tamar? Tá? Pode desligar aí. Desliga o ar-condicionado um pouco aí. Então, o que precisa morrer na sua vida para que Deus possa aparecer de uma forma que Ele nunca apareceu para você? Por que o Senhor está falando isso só de uma frasezinha que o Senhor leu ali? Porque nessa época Israel estava bem financeiramente, Patrícia. Israel era suprido, não estava quebrado, né? Tem gente que só conhece Deus quando está quebrado, né? Quando está tudo bem, não quer nem saber de Deus, nem quer saber de igreja. Então lá Israel estava bem, Israel já era o povo de Deus, já era o povo escolhido de Deus. Então o pessoal estava bem na aparência, mas ruim espiritualmente, quem entendeu? Então o rei Uzias, dizem que Isaías era parente dele, era próximo a ele. Então, quando você tem alguém próximo em você, que de repente traz uma segurança, um sustento, para que a sua segurança vai ser Deus? Amém? Por isso que Deus, às vezes, é permitido por Deus, Ele atacar ídolos na nossa vida. Às vezes, o ídolo que te sustenta não é Deus, é o teu marido. Às vezes, o que te sustenta, né, é a sua mãe, é seu pai. Às vezes, o que te sustenta, né, nas suas emoções, não financeiramente, é o teu filho, o amor pelo teu filho. E Deus permite para que algo, não estou dizendo que alguém vai morrer na sua família, amém? Por mais que às vezes você deseja, às vezes não vai morrer. Mas eu quero dizer, às vezes acontece algo que seja tocado por Deus, para que você entenda que Ele precisa ser o seu amor verdadeiro, Ele precisa ser a sua segurança, Ele precisa ser o seu sustento. Deus se revelava em partes, como na oração da pastora Sandra foi falado aqui. Ele é o Yavé Rafá, Ele é o Yavé Jirê, também Ele é o Yavé Nissi, a nossa bandeira, Ele é o Yavé Tsidequeno, a nossa justiça. Mas em Jesus Ele se revela completamente, amém? Quando nós conhecemos Jesus, nós reconhecemos todas as facetas do diamante que é Deus, amém? Ele brilha completamente para as nossas vidas. E essa palavra de hoje é para o que precisa morrer na minha vida? A minha usura, o meu medo de ficar pobre, o meu medo de acontecer alguma coisa que eu fique quebrado, né? O meu medo de dar um passo a mais e ir mais na igreja porque eu preciso do meu tempo todo para mim, porque eu sou um egoísta e não quero nada para Deus. Então, quando dá, eu vou lá e dou uma esmola para Deus, né? Da minha presença, não estou dizendo dinheiro, mas da minha presença. Mas a gente só ganha relacionamento com intimidade, amém? O marido com a mulher, se ele não tiver um relacionamento, o namorado, se não tiver um relacionamento maior, ele não vai gerar intimidade. Ele vai gerar aparência, amém? Tanto que dizem assim, quando eu namorava era a minha pombinha, né? Quando eu casei, passou o tempo, sai daqui, urubu. Então, porque ganhou intimidade. Não, mas... Patrícia, não, eu vou evoluir, calma que eu vou evoluir. Você está falando, nossa, mas eu vou evoluir. Eu vou evoluir, calma. Eu vou evoluir para você entender. É porque falando assim choca, né? Mas você sabe qual é? Não vou falar agora não. Você vai entender quando eu for falar. E diz aqui que o que aconteceu? Serafins estavam, próximo versículo. Serafins estavam por cima dele, aí vai descrevendo a visão que ele teve, né? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Dizem os estudiosos que essa é a maior visão que um homem já teve de Deus. E Moisés pediu para ver a Deus, a face de Deus, e Deus disse, você verá a minha glória de costas, porque ninguém pode ver a minha face. E cara, Isaías viu o trono de Deus descendo sobre o templo. Você está entendendo? Não existe uma visão. Depois já viram Jesus. João caiu no chão, vendo o anjo do Senhor Jesus. Mas ele viu o trono de Deus. Deus veio com um trono para se mostrar para um cara. Por isso que ele é o profeta messiânico. Você está entendendo? Aqui que eu compreendo da Bíblia também, né, minha interpretação teológica. Dependendo do nível de visão e intimidade que tem com Deus, tem coisas que serão mostradas só para você.
Como é que eu não quero ser íntimo de Deus, irmãos? Como é que eu não quero me sacrificar, carregar a minha cruz todos os dias para ter um sacrifício da minha parte para eu estar perto de Deus, se eu posso ter uma visão com essa, porque quanto mais revelação de Deus nós temos, mais a minha posteridade vai receber de Deus. Não vai parar em mim, imagine o que pode ser sobre o Benjamim, quanto mais eu me entregar para Deus. Eu não acredito nisso. Mas está aí, eu estou te dizendo na Bíblia, comprovadamente, um dos livros mais irrefutáveis da face da terra, porque várias ciências comprovam a Bíblia, não só o nível da escrita, não só o carbono 14, não só a escatologia, não só a arqueologia, não só psicólogos, como tem um dos maiores psicólogos, como é o nome daquele que escreve vários livros, que é brasileiro? Augusto Cury. Ele diz que quanto mais ele lê de Deus, mais ele entende, porque a psicologia, ele cita vários daqueles caras, daquele maluco também, Nietzsche e tudo mais, outros que falaram, né, até usando as teorias, dizendo assim, que é impossível, como um cara como Jesus, fala, meu amigo, para um cara que vai trazer ele, porque ele disse, as suas emoções, quando você sabe, tem a revelação de que aquela pessoa é teu inimigo, os seus hormônios pulam, a reação é de você reter aquela situação. Ele diz, faz depressa o que você tem que fazer, meu amigo. Ele diz que Jesus, ele extrapola toda a psicologia humana, porque o amor de Deus, o ágape, não o fileu e nem o eros, mas o ágape, o amor de Deus estava sobre ele. E que ele diz que se nós buscarmos a ele, esse amor estava sobre nós. Como, irmãos? Eu não vou querer, como diz alguns amigos meus espíritas, evoluir assim, né? Só que eu estou evoluindo da maneira que eu creio que é correta, amém? Que não preciso reencarnar para melhorar, basta encontrar Jesus, que eu já serei plenamente cheio da presença dele, amém? Então, é um engano, um equívoco que existe, porque se o mundo, eu vou reencarnar e vou voltar e vai cada vez, né, melhorar, porque o mundo só piora. Premissas para uma conclusão errada, né? Então, isso é uma tese meio falsa, mas tudo bem. E diz que esses serafim e clamavam, pode colocar, e clamavam uns aos outros, dizendo, cara, ele ouviu o céu na terra, ele não só viu, ele ouviu o céu na terra. Pastor, como é que Deus fala com o senhor? Por que o senhor fala as coisas? Porque quanto mais intimidade, mais você escuta a voz da frequência de Deus. A frequência de Deus está em toda a terra. A criação vê a frequência de Deus, porque ele disse, haja luz e houve luz. Então a frequência da voz de Deus está na terra. O problema é que você não está sintonizado. Quem tinha radinho aí que fazia... Faz assim, ó, no teu cérebro, para sintonizar a frequência de Deus. Quanto mais você buscar a Deus, mais Ele vai estar sintonizado em você. Eu estava com uma ação, irmãos. Eu estava orando na ação. Eu disse, Deus, eu coloquei uma teimosinha, acionar o Cisbajude, para tirar dinheiro do pessoal que não quer pagar o meu cliente. Aí não pagou, né? Aí eu disse, Deus, eu olhei aqui, esses caras têm mais de... vários, não vou dizer uma quantidade, mas centenas de processos. Esse povo é um bando de caloteiro, não paga nada para ninguém. Aí eu fiquei orando, mas como, Senhor? Faz diferença entre aquele que serve e o que não te serve, Senhor. Faz, o que eu faço? Aí ele disse, faz a teimosinha de 30 dias. Tem coisa que a gente tem que fazer, amém, irmão? O anjo não vai fazer na terra, eu tinha que fazer uma petição para fazer a teimosinha, para buscar 30 dias na conta do cara lá. Mas eu disse, Deus, ele tem mais quase 1000 pessoas, deve um monte de gente, essa empresa é um pessoal do 171, não paga ninguém, não vai pagar ninguém. Como eu faço isso? Ele disse, por ti, a autoridade que tem na sua vida, eu vou colocar dinheiro naquela conta no momento exato e vai tirar. Cara, eu coloquei. O que chegou, Carol? A petição favorável. Quando caiu, foi favorável e tirou. Quero dizer, Deus faz diferença, irmão. Deus faz diferença entre aquele que serve e que não serve. Agora você tem que crer. Esse cara chamado Isaías era um cara que dependia de Uzias. Esse cara morreu para Isaías ser liberto. E quando ele é liberto da dependência, de quem você está dependendo? Da tua empresa? De quem? É por isso que você não consegue ofertar, dar dízimo. De quem você está dependendo? Então, Deus tem que mostrar que, cara, ok, Ele vai até te abençoar pela força do seu braço, mas conhecer a glória dele é só Isaías, que parou de depender do cara.
ouvir o céu na terra. A gente pode ouvir, irmão, mas o teu ouvido está com um ceroto de incredulidade, que precisa ser limpo, um cotonete celestial de fé, e crer que Deus pode ser muito mais do que você está pedindo para Ele, só te dar um marido, te dar um cachorro, te dar um recurso, te dar um carro, vender não sei o quê, é muito mais. O problema é que a gente ainda está na imaturidade. Quando a gente vai para a maturidade, a gente quer as coisas celestiais, porque a da terra vão se resolver na busca que a gente está tendo. E não é deixar de orar porque Deus vai fazer. Não é deixar de jejuar porque Deus já sabe e vai fazer. Não, eu como humano eu tenho que fazer. Eu tenho que chorar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que clamar, eu tenho que ir para a igreja, porque a minha humanidade precisa disso. Deus não precisa, mas a minha humanidade precisa disso, amém? Eu preciso viver o luto, eu preciso gritar, me alegrar com os meus familiares, eu preciso estar junto daqueles que estão com vitória, mas também chorar com os que choram e orar por eles, amém? Eu preciso, porque isso diz na palavra, então a minha humanidade precisa da Bíblia. Deus já sabe tudo o que vai acontecer, mas eu preciso realizar na terra, para gerar fé em mim e naqueles que estão próximos de mim, para que o céu fique baixinho, e eu comece a ver como Isaías e a escutar como Isaías, amém? Pode pôr o próximo. E os umbrais e as portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Além dele ver, além dele ouvir, a presença se manifestou. Irmãos, vão ter dias que a presença de Deus vai se manifestar, ou na igreja, ou quando você estiver buscando de toda a intensidade na sua casa, se manifestar na sua casa. Porque isso não foi só uma vez na minha vida que aconteceu. Não foi só 2 vezes. Um dia eu estava numa escola dominical. Vocês, quem conhece aqui a escola dominical? Você vai só para ouvir a Bíblia. Deus mandou falar sobre o Espírito Santo nesse dia. Eu tinha lido aquele livro Caçadores de Deus. Quem leu aqui esse livro, Caçadores de Deus? Se você não leu, leia. E eu li, eu disse, não, Deus, pode acontecer. Eu fiquei a noite inteira, pode acontecer. Pode acontecer. E eu acordei, fui de manhã, pode acontecer. E eu sentia tudo queimar, irmãos, tudo queimar, tudo. Com a presença de Deus, eu comecei a pregar e comecei a falar do Espírito Santo. Começou a mover pessoas que estavam atravessando do outro lado da rua, que eu acho que era o Marista do outro lado, onde tinha o Marista do outro lado. Pessoas estavam atravessando a rua, começaram a entrar na igreja e falar, o que está acontecendo aqui? Porque a gente escuta um estrondo, um barulho do outro lado. E a gente foi atraído aqui para dentro. E um monte de gente caída. A escola dominical acabava 11 horas. Meio-dia estava a gente caída na igreja, sem querer levantar, com a glória, a presença de Deus. Eu creio que Deus tem muito mais para fazer. Mas depende não só de mim, depende da sede de quem está presente. Não do horário que tem que ir para casa, mas da entrega para o que Deus vai fazer. O que mais dói no coração de Deus é alguém vir para cá e falar, meu Deus, está chegando, e eu tenho que jantar, e eu tenho que não sei o quê. Não, eu tenho que me encontrar com Ele, com o amado da minha alma. Eu tenho que me encontrar com a presença dEle. Essa sede, essa vontade é que faz o favor dEle acontecer. Ele falar, coloca, porque eu vou colocar dinheiro na conta. Essa sede que Ele vê no seu coração, irmãos. Diz que, além de ver e ouvir, houve uma manifestação em todo o ambiente. O ambiente mudou. Será que o ambiente da sua casa é só insegurança, escassez, falta, gente emburrada, chateação, ou existe um manifestar da presença de Deus? Às vezes, Satanás quer criar discussões na casa, porque as pessoas não sabem quem tem autoridade e quem não tem autoridade dentro da casa. Tem que saber onde está a presença de Deus e é manifesta a autoridade. Por isso que quando você entra em ambiente, reconheça quem é a autoridade do lugar. Toda vez que você se rebela contra a autoridade que Deus estabeleceu no lugar, a rebeldia te afasta da presença, amém? A rebeldia te afasta da vitória. A rebeldia te afasta do suprimento. Mas eu me matei tanto, eu trabalhei de 7 da manhã à meia-noite durante tantos dias, eu não consegui. Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Como Deus vai dar posição para quem não se comporta sem posição, como Ele gostaria que se comportasse. Amém? Por isso que Deus não dá dinheiro, como a pessoa brinca no mundo popular, por isso que Deus não dá asa à cobra, né? Deus não dá dinheiro para você, não dá, porque se der, acabou, irmão. É para patifaria, vai para patifaria, irmão. Então Deus tem que segurar. Amém?
Você está perplexo, mas Deus falou. Que mais? Coloca mais aí. Então disse eu, ai de mim. Outra coisa que gera, irmão, quando a manifestação, você vê, você ouve, a primeira consciência que você tem é que você não presta, irmão. Você para de, eu sou top das galáxias, eu sou, mas não, você está diante de Deus, irmão. Quando você tem a visão de Deus e escuta Deus, tu diz, cara, eu sou um mentiroso. Cara, não presto, eu sou vaidoso, eu sou um egoísta, eu sou invejoso. Começa a vir todas as coisas que você é, irmão. Aí o que o cara falou? Ai de mim, eu vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O cara reconheceu porque ele nunca tinha visto Deus, porque ele dependia de Uzias e era um puxa-saco do tio dele, que era Uzias, o rei. Então ele estava lá presente, só esperando acontecer coisas para ele, e não querendo verdadeiramente Deus. Você está entendendo? Então você tem que rever, o que eu estou querendo ir na igreja? Eu quero verdadeiramente Deus ou eu só quero coisas sendo realizadas na minha vida? Deus não vai te dar? Eu acredito que até vai te dar. Mas você vai ficar aqui, ó. Lembra das águas de Ezequiel? Nos tornozelos, né, nos joelhos, na cintura e nos lombos até que cobriu. Onde você vai querer a água, que é a presença do Espírito? É o seu querer que busca a presença do Espírito. Eu não posso vir porque me falta algo. Eu tenho que vir por Ele. Não porque me falta, mas é por Ele que eu venho. Não, é porque se eu fizer, não, eu faço porque eu sou grato a Ele. Eu oferto porque eu sou grato a Ele. Eu dizimo porque eu sei que Ele que sustenta a minha vida. Eu sei porque Ele me deu essa casa, Ele me deu esse carro, Ele me fez, eu convertei, vim para Ele, eu não queria nada. A menina me deu a Bíblia com 18 anos, eu queria era pegar a menina, mas depois eu me converti e eu virei realmente um homem de Deus, alguém que busca a Deus. Aí vem e dá um desculpa, porque você é assim, porque você é aquilo, mas eu sou um homem de Deus. Eu busco a presença dEle, eu busco não ir nem fazer nada contra a minha esposa, nem ir contra o meu filho com violência, mas eu preciso cumprir a palavra de Deus em tudo que está na minha vida, porque senão eu perco a voz dEle, e Ele é o meu melhor amigo, Ele é aquele que me acompanha. Mas você ama? Sim, eu amo, eu cumpro a palavra, eu perdoo, eu me recolho, às vezes eu saio do ambiente, porque senão eu vou estourar cada vez mais, eu vou para a presença dEle, porque eu não quero perder a voz dEle. Eu amo a Sandra, mas se eu não amar mais a Deus, eu posso largar ela. Eu amo o Benjamin, mas se eu não amar mais a Deus, eu posso tratar ele de uma forma muito forte, porque eu fui militar e exijo que tire só 10. Se não tirou 10, já está ruim. Então eu tenho que amar mais a Deus do que ele, amém? Estou dizendo que eu sou, irmão, para você entender que eu sou de lábios impuros e eu vi a presença do rei, mas Jesus é aquele que está entre eu e Deus, por isso que eu não sou fulminado. Isso foi uma revelação de Isaías, por isso que ele é o profeta messiânico. Ele viu Deus, ele viu a glória, ele ouviu a Deus, encheu a presença e ele não morreu. Por quê? Porque ele é o profeta messiânico, ele ia falar de Jesus. Está vendo onde está chegando a revelação, irmão? Porque como ele sabia da essência que ele ia falar nas palavras dele de Jesus, ele não tinha consciência, mas o Espírito dele ia falar de Jesus. Então ele não morre, porque Jesus é essa essência que ele ia transmitir. E quando você transmite Jesus, você pode ver a Deus, porque você não vai se ufanar com a glória de Deus e nem o que acontece na sua vida por causa dele, porque é a sua essência que está em você e você vai transmitir a Jesus. Cara, é muito mais do que a gente vem buscar na igreja, mas de repente essa pregação está sendo chata, porque era melhor, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai agora. De repente era outro jeito que você queria ouvir, irmão. Mas a gente tem que ouvir na maturidade para a gente crescer do que Deus quer falar conosco. Porque aí a conta do banco vai estar cheia, o carro vai chegar, eu e o Benjamin selamos um negócio, eu e ele, aí filho, você achou esse carro bonito? Achou. Então vamos aqui falar com Deus. Vai chegar esse carro para a gente, amém? Mas vamos buscar Ele cada vez mais, vamos cantar para Ele, vai aprender a tocar bateria, vai fazer para Ele, faz tudo para Ele. E as coisas, ouro e prata é dele, Ele dá assim para a gente. Ele deu essa casa para a gente, deu as coisas que a gente nem sonhava em ter, deu viagens, levou a gente em tanto lugar, Deus dá. Aí você diz, meu Deus, você prega isso, por que não? Eu saí do lixão matando com estilingue as coisas, irmão. Mas Deus pode fazer, não tem nada a ver se você é pobre, se você é de família pobre, se você não é como os outros amigos meus, né, descendente de Cleópatra, que ninguém é descendente de gente pobre, né? É só reencarnação de gente rica. Então, eu quero dizer para você, não importa de onde você é, não importa de onde você é, quando você se entrega para Deus, Ele muda a tua história. Ele muda a sua vida. E os meus olhos viram o Rei.
o Senhor dos Exércitos. Você está entendendo o que é isso, irmão? É mudar a história. Ele não foi fulminado porque, eu já disse, a palavra dele seria Jesus. 66 livros, chamado de o profeta messiânico. Pode passar agora. Não, para o outro ainda não. Para o Apocalipse ainda não. Então a gente tem que entender por que a gente vai na igreja. Agora eu quero começar a pregar que isso só foi o intrólito, irmão. Quando a rotina substitui a presença. Tudo isso eu queria falar só da presença, que a presença muda a nossa vida, amém? E você pode colocar Apocalipse 2 agora, mas antes eu quero falar para a Patrícia, que ela falou assim. Você sabe que a moeda do reino é o quê? O tempo, amém? A moeda do reino é o tempo. Você veio com um tempo de vida para a terra, você não vai aumentar um côvado, você não vai aumentar um tempinho a mais. Até aquele cara que viveu mais 15 anos porque se arrependeu, Deus já sabia, amém? Só ele que ia morrer, Deus disse, vai morrer. Aí ele se arrependeu, Deus deu mais 15 anos. Aquilo é só para mostrar a misericórdia de Deus para quando há um verdadeiro arrependimento. Mas Deus não foi surpreendido que Deus, na eternidade, já sabia que ia dar mais 15 anos para o cara, amém? Porque Deus não fica no Cronos, ele fica no Kairos. Ele não está dentro do tempo, senão ele não podia ser o Senhor do tempo, amém? Nada que você está dentro, isso daí é uma lei também da física, irmão. Nada que você está dentro, você pode reger. Você tem que estar fora para reger algo, amém? A outra coisa que a gente tem que aprender hoje aqui é que a linguagem do reino é a honra, amém? A linguagem do reino é a honra. Tudo que você honra, quando você entrega para Deus, você não entrega um animal com testículo amassado, você não entrega um animal aleijado, você não, sacrifício sempre de coisa perfeita, porque o que você entrega para Deus tem que ser perfeito, porque você Deus não precisa dessas coisas terrenas, mas a sua honra ao entregar é uma bênção, amém? A sua honra, Caled, a sua honra, Gabriel, a entregar é uma bênção. Uma honra, honrar pai e mãe te dá o quê? Mais tempo na terra, longevidade. Você ganha a moeda do reino quando você honra. Quem honra pai e mãe ganha mais tempo, entendeu? Então, o tempo é a moeda e a linguagem é a honra. Agora, qual o maior inimigo, Patrícia? Qual a maior inimiga da honra? Qual a maior inimiga da honra? Qual a maior... Não, aí é o contrário. Qual a maior inimiga da honra? A convivência. Você honra às vezes mais os de fora do que os de dentro. Na casa, cala a boca, senta aí. Faz tal coisa aí. Como é que você está lá fora? Sai para as reuniões. Oi, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Poxa, tanto tempo que eu não te vejo. E dentro de casa, tem que ser amigo do Bruce Lee, irmão. Então, a pior inimiga da honra é a convivência. Você tem que entender isso hoje aqui, amém? E fazer um treinamento. Sem treinar, a gente não faz. A minha sogra treinou. Andava de fuzil pequena lá no Líbano. Essas inimigas querem destruir com o Líbano. Lá, por isso que ela dá uns tiros na gente até hoje aqui. E Apocalipse 2, você pode colocar? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você foi tocado por Deus. Né? Que deu o Eric, foi tocado por Deus. A Amanda foi tocado por Deus. Estão apaixonados por Deus. Mas se eles não forem constantes e persistentes, constância e persistência, porque a corrida no reino de Deus é maratona, não é 100 metros, amém? A Zambolt estava lascado, tem que ser maratonista. Porque se você não tiver constância e persistência, esse amor fica para trás. Quando me perguntam, quantos livros você leu? Eu falei para o Benjamin, na minha vida inteira, na sua vida inteira, mais de 1000. Ele, meu Deus, será que eu vou chegar a isso? Eu disse, da sua geração é difícil, filho. É só o WhatsApp, lá não tinha nada, então eu tinha que ler livro. E só livros evangélicos, livros das coisas de Deus, quase uns 300 livros que eu li. Aí ele disse, puxa, pai, sim, mas por que isso, irmão? Isso não é para eu adquirir sabedoria, não, é para me manter na presença, amém? A minha mente tem que estar lendo as coisas de Deus. O que é sua mente ler? É série, pastor, The Chosen. Só The Chosen, irmão? Não, assisto várias outras séries mundanas também. Mas você tem que ler, irmão. Você tem que ler para meditar, amém?
Você só lê a palavra de Deus não serve de nada. Pastor, eu não consigo ler, porque você é preguiçoso, mas você tem que ler. Então escuta. Irmãos, eu não gosto de ler, eu não gosto de fazer um monte de coisa, mas como eu não sou preguiçoso, eu forço para eu fazer, amém? Porque quem faz só o que gosta aí, fala para mim. Mimado. Não, ninguém levantou a mão. Eu faço um monte de coisa que eu não gosto de trabalhar. Quem gosta de trabalhar? Eu não gosto, irmão, sou sincero. Eu não gosto de trabalhar. Eu gostava de pilotar o avião. Agora, eu gosto de advogar. Mas trabalhar, eu não gosto de trabalhar. Eu sento lá, olho, escrevo a petição, eu me empolgo com aquilo ali. Por isso que aquele que faz uma coisa que não gosta, faz só porque passou no concurso, é um sofredor, irmão. Porque eu gosto de fazer aquilo que eu, graças a Deus, fui pilotar avião e agora eu estou advogando. E agora também eu estou sendo pastor e trabalho e tudo mais, que o céu me recompensa, amém? E me recompensa com os favores em todas as minhas outras profissões. Até um local de $30 mil para ganhar nos Estados Unidos, eu fui chamado. Só que eu decidi ficar no Brasil. Eu ia ganhar $30 mil para pilotar Legacy, o que eu era piloto. Pense, irmãos. Mas eu decidi ficar no Brasil. Deus precisa disso? Não, mas Ele vê a minha entrega, amém? Aí penso que Deus vai me dar. Também penso, irmão. Então, voltar ao primeiro amor. Não precisa colocar o 5, não. Pode tirar. Nem todo afastamento de Deus acontece no pecado escandaloso. Você sabia disso? Ah, pecou! Meu Deus, olha só, cachorra sem vergonha, traiu, fez... Não, irmão, não é só no pecado escandaloso, amém? Às vezes acontece na rotina silenciosa. Quem sabe disso? Na rotina silenciosa. Você ainda ora, mas sem sentir. Quando ora, né? Mas às vezes ora, mas não sente mais nada. Você ainda vai à igreja, mas sem a presença. Você vai, se arruma, de novo aquele cara que fala baixo e grita lá, mas até que me acorda, de vez em quando aí é bom. De vez em quando eu grito, porque eu já estou vendo umas 2, 3 pessoas dormindo, irmão, e eu sou dinâmico. Imagina se fosse aquela... Por isso que vocês vão me mexendo, pulo para cá, faço para ver se o cara tira o sapato, acerta na cabeça para ver se acorda. Você ainda ora, mas sem sentir. Você ainda vai à igreja, mas sem presença. Você ainda faz, mas já não vive. Tem gente que faz, mas não vive, sabia? Tem gente que faz, mas não vive. Faz as coisas, mas não vive. Faz, arruma aqui, mas não está ali vivendo a Cristo na igreja. Faz, né? Tem gente que tira as cadeiras como se fosse ter dor de barriga, irmão. Tivesse tendo dor de barriga. Filma aqui o pessoal tirando de cadeira. Pá, 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 pá. Quase eu digo, você vai comprar as novas. Cara, pá, pá, pá. Eu disse, cara, faltam 5 segundos para você ir no banheiro. Sabe a diferença de urgência para emergência? Sabe a diferença de urgência para emergência? Vou te explicar. Urgência para emergência, você sabe? Urgência para emergência, sabe, André? Sabe, Nai? Urgência para emergência? Você sentiu aquela cólica imensa. Urgência, você entra e acende a luz. Emergência, entra, não dá nem para acender a luz, irmãos. Então, pare de ter urgência ou emergência com as coisas de Deus, amém? Pare, irmão. Você está com cólica? Vai lá, mas volta e recebe, amém? Então, não fica com pressa de sair correndo. A rotina pode manter a aparência. A rotina, paz do Senhor. A paz do Senhor, gatinha, tudo bem? Aí, vem aqui por causa dela. Gatinha tem. E não vem por causa de Jesus. Então, a rotina pode manter a aparência, amém? Mas você não quer saber nada de Jesus. Mas só a presença mantém um relacionamento, amém? Só a presença com Deus mantém um relacionamento. Se você não estiver mantendo a presença na igreja, não mantém um relacionamento com Ele, amém? Mantendo a presença, orando em casa, buscando em casa. A Patrícia me ajudou a acordar a gente aí que estava quase dormindo também. A rotina mantém a forma. A rotina mantém a forma, Sâmia, mas rouba a essência. Quem gosta de estar no local e não ter essência, irmão? Quem gosta de ter uma empresa e a empresa está quebrando porque os funcionários não trabalham? Ninguém. Então você não quer manter a forma. Você tem que manter a essência, amém? Se você tem uma empresa, aquela empresa tem que produzir e dar resultado. Então por que você quer manter a forma e não quer manter a essência quando vem para a igreja sabendo que Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração? Samuel foi enganado pela aparência dos irmãos de Davi, só cara bonitão, grandão, tudo mais. Às vezes o bonitão, grandão, não é aquele que vai ser o melhor, não. Às vezes é o ruivinho e o baixinho que vai ser o cara escolhido por Deus, amém? Como foi Davi. A gente tem que entender que a aparência só agrada a homens, mas Deus olha lá dentro do coração. Está arrependido, safado?
Não, não está. Está arrependida sem vergonha? Não está. Então, não está, Deus está olhando, amém? Mas isso é um julgamento de Deus, amém? Não pode ser do homem. Este povo, Isaías 29:13. Olha só o que Isaías começou a falar. Isso foi lá no 6 que ele teve um encontro. Aí olha só o que ele falou que era de lábios impuros no meio de impuros lábios. A hora que Deus começa a falar com ele. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra. Eles estavam muito bem. Cheio da grana, o povo de Israel estava bombando nessa época. Me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eles vêm para cá, escutam a minha palavra, mas não vivem a minha palavra. É isso que ele está falando aí. Então, como a gente vai ter resultado se não viver? É a mesma coisa, o cara vai para a universidade e cola para passar. Como você vai ser um excelente profissional na área que você estudou? Às vezes você tem o dom, ok, beleza. Mas na área que você estudou, se você só colou e não aprendeu nada, irmãos. Se você deu cola, tudo bem que você aprendia e passava para os outros. Mas se você só colou. Amém? Amém? Faz tudo certo por fora, mas por dentro está distante. Virou hábito, mas não paixão. É isso que eu estou falando. Às vezes você vai para o trabalho trabalhar porque virou hábito, mas você não tem paixão. É um sofrimento você ir para o trabalho, amém? Por isso que para a igreja não pode ser hábito. Você tem que lutar para não ser hábito, tem que virar paixão. Sabe o que eu gosto do encontro de casais? Eu não tenho esse dom de fazer isso. Eu tenho dom de falar, pregar, movimentar, interpretar algo, trazer uma resolução. Mas a Júlia, a Eliane, a Patrícia, eu não sei, mas elas três, cara, eles fazem uns mimos, uns negócios, umas dinâmicas, para entregar um negócio no encontro de casais. O encontro de casais é fera, irmão. Ela trouxe um remédio, Amorprazol, não foi? Amorprazol, está até ali, se você quiser levar uma caixa de Amorprazol que foi entregue para os casais aqui, aí você abre, tem um monte de remedinho que você toma, fica lá. Então, olha só o que. Então, eles têm umas invenções no encontro de casais. Por isso que eu não sei o que é o Dorivan, que o Dorivan só veio aqui para dialogar, mostrar. Ele, quase a gente caiu no chão de tanto rir. Ele dialogando com a Eliane, como devia ser o diálogo. Né? Queria jogar futebol. Ele fala, eu nem sei porque eu queria jogar futebol, eu vou ficar em casa mesmo. Vai, eu vou ficar aqui sozinho. Ele disse, eu nem sei porque eu queria, eu acho que eu queria era ficar em casa mesmo. Mas enquanto casais foi muito fera. Então, vende, porque existe todo um preparo. Então, ó, por dentro está distante. Não, eles estão encaixados no encontro de casais. Então, as pessoas vão ser abençoadas, porque os líderes estão com a essência de mostrar, amém? Estão com a essência de fazer. Pastor, mas não tem 1000 pessoas, mas quem vem está sendo tocado. Todo casal que vem aqui no encontro de casais fica, meu Deus, maravilhoso. Mas o inferno tenta reter eles fora. Sempre vai criar um jantar, um evento, um negócio, para querer ir não vir no encontro de casais. O inferno vai criar. Porque quando você é intencional, você diz assim, não, eu não vou nisso, vamos marcar na quinta-feira, vamos marcar no sábado. Não, vamos adiar. Eu faço assim com a Sandra, amém? Vamos ter tal coisa. Não, vou marcar outro dia. Irmãos, o que me convidam para pregar e eu digo não, é várias vezes, irmão. Porque eu sei que Deus me colocou um momento aqui para eu falar certas coisas para vocês, porque a presença de Deus vai vir tão forte, tão grande. Mais realizações vão acontecer na vida de vocês, porque tem paixão, não tem só intenção, amém? Não tem só rotina. O pregador tem que ter paixão, irmãos, pelo que faz, pelas ovelhas. Isso é em casamento, é em pregação, é em trabalho, amém? Se acaba a paixão, acaba o fogo, o poder que é muito maior do que só a rotina de trabalhar, só o costume de trabalhar. Deus não quer só prática, Ele quer coração. Deus não quer a prática, Deus não quer uma pregação, Ele quer o coração envolvido. Cara, vai acontecer, Henrique batizando, Mateus batizando, vão pagar lá tudo que tem que pagar na casa, vão vender todos os imóveis lá que precisa vender em Campo Grande, vão vender. Então, é clamor, Deus sabe o clamor que eu fico fazendo à noite, porque tem que ter o coração, irmãos. Não tem como ter um pastor que agrade a Deus. Irmão, igreja grande vai ter. Igreja com painel de luz, com um monte de gente vindo, nem sabe porque está lá. Estou aqui porque está muito bom. Porque é maravilhoso. Não sabe. Mas essência de Deus, eu quero que a essência de Deus esteja sobre você. Que isso aqui vai crescer, amém. Eu sei que vai crescer, mas eu quero que a essência de Deus sempre continue. Porque se Deus sair da equação e tiver só performance, acabou, irmão. Tem que saber se passa
tempos orando por você e pela sua casa, pela sua família, para trazer a presença de Deus. É chegar de manhã e falar: Marli, Deus me falou isso. Toda vez que ela vai descer, eu disse, a gente vai lá, deixa o Benjamin, eu deixo ela. Marli, Deus me falou isso. Ela: sério, pastor? Sério. Deus tinha me falado isso a semana inteira, não é assim? Ela fica perplexa assim, porque Deus vê um coração que se importa em realmente as pessoas estarem crescendo na presença dEle. Tem gente que quer que cresça o seu negócio, o seu reino, mas não quer que cresça as ovelhas do Senhor. É preciso querer que cresça as ovelhas do Senhor, amém? Cresça o reino de Deus sobre a sua vida. 2 Timóteo 3,5, a rotina faz você confundir movimento com vida. Você confunde movimento com vida, não tem vida nenhuma, não tem vida na sua empresa, não tem vida na sua casa, mas tem movimento, mas não tem vida de Deus. 2 Timóteo 3,5. O que está escrito? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afaste-se. Oh, seja bem-vinda. Oh, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ai, seja bem-vindo, Felipe, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Oh, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem nada no coração desse cara falando. Arrupiei ele. Estava bem. Aí o que acontece? Não tinha nada no coração. Você tem que falar com as pessoas, mas tem que se importar. E ele acha que Deus não está vendo, irmão. Então, já falou, põe lá o versículo, irmão, de Timóteo. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Não pode ter aparência. Resultado na terra é manifestação de Deus na terra, como teve em Isaías 6, amém? Não é aparência, irmão. Uma vez eu cheguei numa empresa, bombando a empresa, não é verdade, Ana? Bombando. Aconteceu um negócio. Aí eu disse: vai mudar a estação. Vamos lá. Mas você olha a aparência dos donos, era uma. Só que mudou a estação. O que lucrava tantos milhões, está lucrando só pouquinhos milhões. Porque Deus não vê a aparência. Nós estamos em Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos para a igreja, nunca apareceu. Não adianta mostrar que é religioso, tem que mostrar que a essência está em Deus, não é verdade, Marilene? Tem que mostrar que está em Deus, não adianta, irmão. O único que você não consegue enganar é só uma pessoa no universo. Quem? Deus, o resto todo mundo. Quando a mulher quer, ela manipula, ela engana, o homem nem percebe. Quando o homem quer, não estou dizendo só em parte sexual não, amém? Em parte de relacionamento. Estou dizendo de recursos, de tudo, de tudo. Mas de Deus não tem como, irmão. Não tem como. Está ativo, mas não está cheio. Você às vezes está ativo no local, fazendo, mas você está longe daqui. Está pensando lá em outra coisa. Muito movimento, mas pouca presença. Às vezes tem mau movimento e música. Agora entra o coral, agora sai o coral, agora entra só o pessoal de corda. Agora entra o teatro. Agora entra a dança. Aí os homens dançando. Nunca vai ter homem dançando aqui, ouviu, irmão? Ouviu, Felipe? Aqui não. Viu, Roberto? Não vai ter homem dançando aqui. Não vai ter. Então vai ter. Não, aqui não vai ter, irmão. Então eu quero dizer para você que aqui não vai ter. Muito movimento e pouca presença. Nem todo barulho espiritual é vida espiritual. Amém? Certo, Tamar? Nem todo barulho espiritual. Nem todo barulho espiritual, Marli, é vida espiritual. A presença exige intencionalidade. Seja intencional, Gabriel. Tudo na sua vida você tem que ter intencional, amém? Você quer resultado? Seja intencional. Quem sabe o anjo vai fazer. O anjo não vai fazer nada, irmão, é você que vai fazer. Se movimenta e faz. E Deus vai ver a situação e Ele vai manifestar. Quando Ele disse, põe a petição que eu vou pôr o dinheiro. Mas eu tinha que pôr a petição, amém? Quem quer que Deus ponha dinheiro aí? Amém? Põe a petição que Deus falou. Então faz o que deve fazer, que Deus abençoa, amém? Faz o que deve fazer na presença dEle. Jeremias 29, 13. Me buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo. Não adianta, irmão, tem que buscar de todo o coração. Irmãos, tem vezes que eu paro, eu não oro nada.
Eu só escuto louvor. Quem é dessa também? Só escuto louvor. Quando eu estou lá pelo 12º louvor, fazia isso com o Benjamin quando ele era pequenininho. Eu disse, agora estamos no manto, Benjamin, vamos aqui. Aí, pai, por que você está chorando? Eu disse, a presença dele, um dia você vai perceber que nem Samuel, quando ele começa a falar com você. Aí Deus começou agora, que ele está mais velho, falando. Deus falou isso comigo. Eu disse, eu sei, filho. Vamos falar com ele. Fala, eis-me aqui, pode falar mais, Deus, eu te escuto. Sabe o que é? Você vê na Bíblia um negócio, você lê e você vê acontecendo com o seu filho. E você falando a mesma coisa que ele, ainda bem que eu não sou parecido com ele, mas que ele, o sacerdote, falou para Samuel. Aí ele chega lá, pai, está me dizendo, com 3 aninhos, está me dizendo que o jardineiro vai ganhar um carro branco. Vai lá e fala para ele, você vai ganhar um carro branco daqui a 3 meses. Aí ele, Benjamin, eu não tenho dinheiro para isso não. Não é do seu dinheiro não, é favor de Deus. 3 aninhos. 3 meses depois esse cara chega, cadê o Benjamin? Cadê o Benjamin? Lá no apartamento onde a gente morava, na Asa Sul. Não, está ali dentro, chama ele aqui. Aí eu desci, o que foi? O carro branco aí. Meu tio chegou para mim. Cara, o moto é muito perigoso, toma, eu estou te dando um carro. E o carro era branco. 3 meses certinho depois. Como é que isso, universidade, vai pagar isso, irmão? Como é pôr meu filho no emprego, vai pagar isso, saber que ele tem a presença de Deus na vida dele, e Deus está guardando ele, porque ele planejou fazer. Eu tenho que trazer os meus filhos, os nossos filhos, para a presença de Deus. Dinheiro, profissão, não assegura nada, irmão. Nada. Não, porque vai ser tal coisa. Amém, eu também quero que seja tal coisa, mas isso não assegura nada. O que assegura é Deus estar na vida deles. Está a presença deles. Presença não é automática. Não é rotina a presença, é busca, amém? Presença não é o tempo inteiro. Aqueles que Deus falou comigo, Deus falou, não, irmão, toma um sorrisal que é muita feijoada que você está comendo, que Deus falou toda hora. Não falou não, é dor de barriga, isso não falou, irmão. Faz uma análise no psicólogo, não falou toda hora. Deus não fala toda hora, amém? Mas Deus fala quando você busca a presença dEle. Não é obrigação, é entrega. Não é uma obrigação você orar. No momento que se tornou obrigação, vou ter que deixar minha série, ligar meu joguinho, vou ter que orar. Deus já está assim, vamos afastar até mais, Miguel. Vamos afastar até mais, que ele foi orar, mas vamos até afastar. A gente estava perto e vai sentir que está a nossa presença lá. Vamos até afastar, porque essa peste foi orar, não vai dar. Pastor, misericórdia, eu estou impressionado, nunca mais volto aqui. Não, irmão, porque você vai orar sem intenção no coração, amém? Você vai orar por obrigação assim, Deus abençoa. Não sono orar, é o demônio, irmão. Ora em pé. Ora em pé, vai andar pela casa. Quem busca de qualquer jeito, encontra qualquer coisa, amém? Vai buscar de qualquer jeito por aí. Você vai trabalhar de qualquer jeito? Vai trabalhar desarrumado e vai se apresentar para alguém. Eu vejo o Roberto ir trabalhar. O cara só vai todo cheiroso, parece filho de barbeiro, mas vai todo bacana, todo bonitão, vai para os negócios lá, tá? Aí, ainda bem que é só com o homem que ele vai lá falar, né? Vai lá, fala com as pessoas, tal. Eu já fui numa reunião com ele, vai todo e fala só coisa profissional mesmo. Você tem que ir com intenção, amém? Para a igreja é a mesma coisa. Você chega, vou lá. Ai, meu Deus. Aí eu marquei 8 horas comendo um Big Mac ali. Não, irmão. O Big Mac é aqui de Deus, amém? O Deus grandão está aqui. Ele vai fazer nheque em você se você não orar direito. Mas quem busca de todo o coração encontra Deus. Busca de todo o coração. Não foi por acaso que eu passei naquele parque da cidade, Marilene. Não foi. Não foi por acaso. Marilene, com o marido, com o Diogo, nem tinha ainda o Isaac. Não tinha, né? Ainda não. Bebezinho, né? Bem pequenininho. Aí, lá o Diogo sentiu uma dor de barriga, irmão. A gente estava lá aferindo pressão, estava distribuindo água, eu fui lá, está com dor de barriga, Deus cura. Eles olharam assim para mim. Ela e o Fabiano, né? Foi, Marina? Olharam assim para mim. É um maluco, curandeiro aí. Eu cheguei lá, meti a mão na barriga dele. Você está com dor de barriga? Em nome de Jesus, seja curado. Não passou? Ele, passou. Ele está com uma cólica, né? Muito forte.
Aí já estavam desesperados, ele estava no parque. Aí dali, aí eu fui na casa deles. Estou contando isso porque tem gente nova aqui. Tem gente que diz, pastor, eu fui na casa deles. Depois tomar um café. Vai na casa de mineiro. Quem é mineiro aqui? Irmão, você quer comer por uma semana? Vai num café na casa de mineiro. Era só um café. Cara, eu disse, eu vou engordar. Nesse café, o que eu podia engordar em 2 meses. Tinha comida até no teto. Tinha pão de queijo grudado no teto. Tinha tudo lá. Cheguei lá, eu disse, vamos orar. Aí, não, porque a gente está pensando em voltar para Minas, não foi? Está pensando em voltar para Minas, o apartamento, a gente está sem dinheiro. Né? Deus entrou nesse lugar. Ela batizou, Fabiano batizou, depois Diogo, mais para frente, cresceu mais, aí batizou. Mas Deus mudou o ambiente. Eles pagaram o apartamento, ganharam mais dinheiro, já compraram outro apartamento, estão num lugar super top da galáxia, irmão. Aquele apartamento eles já compraram, já passaram, já estão comprando outro, já estão acabando de pagar o outro, amém? Deus está fazendo, já estão pensando em comprar outro maior, irmão. Diz, onde vocês vão morar? A próxima morada é no céu só, irmão. Tá bom já. O apartamento é um lugar maravilhoso lá que eles estão morando. Deus faz, irmão, mas você tem que abrir a casa para Ele, amém? Tem que abrir a sua vida para Ele. Quando a presença volta, tudo muda. É necessário voltar essa presença. Coloca aí, Êxodo 33:15, a gente vai terminar. Êxodo 33:15, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Irmãos, como Moisés falou, você tem que falar, amém? Deus tem que ir com você. Deus tem que estar com você. Moisés não queria promessa sem presença. Não queira promessa. E a pastora Sandra orou isso, ela não sabia da minha pregação, viu? Não queira um bem sem presença de Deus. Não queira ganhar algo sem presença de Deus. Isso pode afastar a sua casa, a sua família da presença do Altíssimo. Presença vale mais do que conquista, amém? A presença dele vai te garantir a conquista. Agora, uma conquista sem a presença pode te garantir a ausência dele e vai dar ruim. Presença muda ambiente, mente e destino. Presença vai mudar o ambiente, a minha mente e o meu destino. O meu destino, antes eu achava que eu ia ser brigadeiro, irmão. E ali era o meu máximo destino. Jamais eu pensei que eu fosse usar o meu direito para ser advogado. Jamais eu pensei que eu fosse utilizar outras coisas na minha vida. A minha mente era aquela. A presença de Deus mudou o ambiente onde eu vivia, que era de churrascada, era né, de piloto, mudou o ambiente, mudou a minha mente e mudou o meu destino, amém? Olha onde eu estou domingo à noite. Mudou totalmente a minha vida. Deus, quando Ele entra na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, Ele vai mudar o ambiente, a sua mente e o seu destino, amém? Vai haver mudança. Onde a presença chega, a rotina perde força. Não fica mais uma rotina, não. Quando a presença de Deus chega, não tem mais rotina. Não vai ser uma rotina estudar, Carol. Você vai aprender de uma forma extraordinária, porque a presença de Deus vai estar estudando contigo. Você vai aprender, vai sair o sono, aquilo que parecia uma dificuldade. Eu sempre entendi uma coisa, o meu fim tem que ser melhor que o meu começo, amém? No reino de Deus é assim. Se o seu fim não está sendo melhor que o seu começo, é que você não está no reino de Deus. O reino de Deus, o seu fim sempre vai ser melhor que o seu começo. Deus não quer ter um relacionamento automático. Vamos jantar, vamos almoçar, vamos tomar tal coisa, vamos fazer isso aqui. Não, não é relacionamento automático, não. Deus não é ganho, assim, de amor à primeira vista, não, viu, irmãos? Deus é ganho com constância, com presença. Ele quer intimidade viva. O problema não é fazer sempre, o problema é fazer sem sentir Deus, amém? Você faz e não sente Deus. Você ora e não sente Deus. Aí você acostuma. Deus abençoa a minha casa, minha família, meu lar, minha presença, a tua presença não é alguma presença. Boa noite. Você já começa a fazer, não está nem aí se Deus está presente ou não. Porque você achou melhor ver tal coisa, achou melhor sair para jantar, achou melhor namorar, achou melhor dar o seu tempo para outra pessoa, achou melhor. Enquanto Deus queria criar algo com você, você deu o seu tempo para outras pessoas. Por isso que dizem, os solteiros estejam dedicados às coisas do Senhor, amém? Os casados, à sua família primeiro e às coisas do Senhor. Mas estejam dedicados. Então existe um tempo de maturar. Pastor, mas eu já cheguei assim. Já meu 4º casamento, já cheguei assim. Ok, aí Deus vai fazer, amém? Mas você tem que entender que precisa ter um tempo com Deus. Hoje é dia de voltar ao primeiro amor e nós vamos tocar uma música. Eu quero que você feche os seus olhos.
Eu quero que você troque a rotina por presença. Troque a obrigação por paixão. Troque costume por intimidade. Você não pode só querer a presença de Deus, você vai sentir Deus. Vai tocar um louvor agora, você de olhos fechados. Esqueça a pessoa do seu lado, é você e Deus. Deus, ele se manifesta individualmente para fazer transformação. Deus se manifesta publicamente, com a glória dele, para trazer mudança de ambiente. Ele vai vir no ambiente, mas ele quer vir no individual, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vai, Pai.